A paz do Senhor, meus lindos. Aqui quem vos fala é o pastor Marinho. Estamos diretamente aqui da nossa igreja sede, aqui no Jardim, Califórnia. Igreja Poder de Deus, Efatá. Quero transmitir uma palavra ao coração de todos os meus irmãos que estão nesse momento ouvindo. Glória a Deus, participando aqui conosco nessa live. Quero ler em Gênesis capítulo de número 14, versículo 12, 2 versículos só da palavra de Deus. Vai nos dizer assim: também capturaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abraão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Maré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Glória a Deus. Irmãos, nos vai falar aqui a palavra do Senhor acerca de um sobrinho de Abraão. Quando Abraão ele saiu da terra de Uz dos caldeus a peregrinar conforme o Senhor assim o havia recomendado, ordenado, então ele levou junto consigo o seu sobrinho. E em decorrer da história, da trajetória desses dois homens de Deus, houve então ali entre os seus pastores, veja bem, entre os seus pastores houve então uma confusão, houve ali uma intriga entre eles. E a Bíblia vai dizer que Abraão, como um homem pacífico, chegou até Ló e disse: olha, para que não haja confusão entre os nossos pastores, entre eu e você, então nós vamos fazer o seguinte: aqui você vê a campina, você vê as planícies, então nós vamos então fazer o seguinte: se eu for para a campina, você vai para outra direção, vamos fazer então assim pacificamente. A Bíblia vai dizer que Ló avistou então as campinas ao longo de Sodoma e Gomorra, e Ló ele habitou ali em Sodoma. Então Abraão continuou a sua trajetória e chegou um determinado tempo ali que Ló ele foi aprisionado, ele foi levado cativo. Essa notícia então chegou a Abraão, e Abraão decidiu então ir à busca do seu sobrinho. Eu aprendo muito, irmãos, através dessa mensagem, que nem todo caminho que o homem toma ele é perfeito, e nem sempre olhando pelos olhos humanos nós vamos encontrar um aprisco, um lugar seguro. Então Ló ele encontrou ali uma cidade que era, podemos se dizer que cometia atrocidades. Como Ló ele tinha então um entendimento da presença de Deus, como andou com seu tio, ele teve algumas experiências, mas isso não foi o suficiente para que Ló tomasse a decisão correta. Ele procurou então os lugares mais fáceis de, digamos assim, de adquirir, ou a liberdade talvez, para viver uma vida desregrada de labor e de luta. E a Bíblia vai dizer que quando ele foi cativo, seu tio então ficou sabendo, reuniu ali os seus criados, os seus homens de confiança para resgatar o seu sobrinho. E em decorrer da nossa vida, as nossas trajetórias, as nossas escolhas, elas vão então nos direcionar tanto para o lado correto, também para o lado oposto, que não agrada a Deus. Então o que essa palavra ela vai nos ensinar? Acerca da confiança em Deus e tomarmos as decisões certas. Nem sempre o lugar que aparentemente parece ser o lugar correto é o lugar da bênção. Nesse momento, você que está do outro lado me ouvindo, você pode dizer: mas pastor, eu tomei a decisão na minha vida de fazer algo e deu errado. Porque as nossas decisões têm que ser pautadas na presença de Deus, pela palavra de Deus,
para que não venhamos certamente arrependermos das nossas escolhas durante a nossa trajetória. Tem momento que Deus ele nos livra de algumas situações que poderia ser complicada para as nossas vidas. Então, nesta manhã, a palavra de Deus, através do exemplo deste homem que não teve ali a concepção de tomar o caminho correto, indo para uma terra devasta, uma terra ali onde diz que a prostituição imperava naquele lugar, a falta de fé, de confiança do homem a Deus, e foi para o lugar que não era o lugar da vontade de Deus. Talvez nesta manhã você tenha pensado em tomar alguma decisão, uma atitude, diante das circunstâncias. Eu quero te dizer uma coisa através da palavra de Deus: procure andar na direção do Senhor, não procure o lugar mais fácil. Muitas das vezes os lugares fáceis levam o homem a cometer equívocos, falhas e erros. Assim foi com Ló. Mas eu te convido a crer em Deus e procurar viver na presença do Senhor, mesmo que esteja difícil a situação na tua vida, mas nunca pegue atalhos. Viva sempre na presença do Senhor, procure fazer a vontade de Deus. Não deixe que ninguém iluda e roube de você a confiança que você tem no Senhor. Naquele momento ali, com certeza, Abraão fez a escolha correta de permanecer com Deus, porque na verdade com Deus você pode até estar passando em caminhos que aparentemente aos olhos humanos pode ser um caminho difícil de trilhar, pode ser uma terra seca, sem nenhum aprisco, mas na presença de Deus até a terra seca ela se torna manancial. Assim foi com o povo de Israel no deserto, andando na direção de Deus, com o homem de Deus. A pedra ela jorrou águas, e aquela pedra tinha na sua tipologia, na sua simbologia, o próprio Senhor Jesus representava aquela pedra. Glórias ao nome de Jesus. Nessa manhã, que você possa tomar a sua decisão correta, porque os obstáculos muitas das vezes surgem em nossas vidas, não obstante do querer do Senhor, não, muitas das vezes pelas nossas próprias escolhas. Então, meu irmão, nessa manhã, faça a escolha correta. Não podemos pegar o caminho abstrato daquilo que Deus tem para nós, porque os caminhos do Senhor são claros. A palavra do Senhor é vida. Nesta manhã Deus está te direcionando a você tomar uma atitude correta na presença de Deus, vivendo na presença dEle, exaltando o nome dEle, glorificando na beleza da tua santidade. Ele é Senhor e está nesta manhã direcionando uma palavra ao teu coração. O Senhor Jesus sempre vai nos mostrar a direção. Cabe a mim e a você tomarmos a decisão correta. Haja visto que muitas das vezes há muitas má influências que querem nos direcionar a outro caminho que não é da vontade de Deus. Mas nesta manhã o Senhor te leva a ouvir uma palavra que vai impulsionar a tua fé. Nem sempre os caminhos das campinas, os caminhos verdes são os caminhos corretos para as nossas vidas. Nem sempre os caminhos largos nos levam à direção correta. Então, se Deus tem um caminho para você, é o caminho da verdade na palavra, é andar com o Senhor Jesus. Nós necessitamos a cada dia pedir a direção de Deus para os nossos caminhos. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor, e as nossas decisões é que vai sim dizer se estamos corretos, se estamos no caminho.
Você nesse momento está tendo o direcionamento de Deus para tomar o caminho correto. Ande pelo caminho da luz. Ló, ele falhou na sua escolha, porque ele olhou a beleza da terra, ele olhou as planícies que o levou numa cidade devasta. Mas eu quero te dizer, olhe para o Senhor, porque ainda que tem algumas pedras no caminho, Deus ele vai te conduzir e vai fazer você passar por cima. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Assim como Pedro andou por cima das águas, o Senhor te leva a andar também por caminhos onde você certamente sozinho não poderia chegar, não alcançaria. Mas o Senhor dos Exércitos está contigo nesta manhã te dizendo: tome a decisão correta e ande na presença de Deus, porque as campinas muitas das vezes são enganosas, as aparências enganam, mas ande com Jesus, observe na palavra. Deus sempre procurou usar as coisas pequenas para confundir as grandes. Fique com esta palavra ao teu coração. Obrigado você que está aí do outro lado ouvindo esta mensagem. Você, meu irmão, minha irmã, meu querido, meu parente, meu irmão querido, fique com Deus. Deus te abençoe onde você estiver, na cidade que você estiver, aqui no país, no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe a tua vida. Fique com essa mensagem da parte do Senhor no teu coração. Ande pelos caminhos do Senhor. Não importa se tem pedras, o Senhor ele vai te carregar nos braços. Um abraço do pastor Marinho. Obrigado.